E daí, pessoal, tudo certo? Mais um ano no Encontro dos Dinossauros. Essa ideia nasceu ano passado, já era uma ideia que já vinha sendo fomentada pelo Valdir, pelo César, de reunir o pessoal que fez Independência em 89. Aí, juntando mais o Emerson, o Fofo, nós resolvemos fazer aí com o César um Encontro dos Dinossauros. Aconteceu ano passado, aqui mesmo na Fábrica 1, foi um sucesso. Por se tratar de uma proposta informal, vamos juntar o pessoal, nada de protocolo, nada de formalidade. Já esse ano nós procuramos bordar um pouquinho mais, fazer uma festinha um pouquinho mais elaborada, mas tudo dentro da informalidade de vamos estar juntos, sair um pouco da nossa rotina e estar juntos num dia. Tivemos a felicidade de ter vários dinossauros de muitas localidades distantes. E vamos ver se para o próximo ano a gente elabora um pouquinho mais e vamos estar juntos, porque é importante a gente reviver aqueles momentos maravilhosos que nós passamos nas nossas vidas. Minha vida no Enduro, ela começou em 83 e foi até 92, então quando eu me acidentei acabei encerrando a minha carreira. Eu fui vice-campeão catarinense, acabei perdendo esse campeonato para o Valandro, que incomoda todo mundo conhece o Valandro, né? Mas eu também incomodava sempre bastante eles. Fui piloto de enduro de regularidade, participei de muitas provas em Londrina, comecei em 1985, 86 eu estreiei no Campeonato Paranaense, estive em Londrina diversas vezes, ganhei muitas provas em Londrina, de 86 até 91, eu só perdi um campeonato. A minha história é que eu andei já em Enduro Fim, eu ganhei o Enduro Fim na Nacional e andei Enduro Velocidade, andei bastante. Regularidade eu não tenho paciência de ficar digitando e ficar procurando planilha, mas velocidade e Enduro Fim é o meu objetivo. 40 anos trabalhando com motociclismo, meu apelido é Paquinha. O próprio apelido Paquinha não nasceu de infância, veio de evento de motociclismo. É um apelido que Nivanor Bernardi, já falecido, piloto de motocross, me presenteou com esse apelido no Castelo Eldorado, numa prova que a gente estava organizando em parceria lá. Comecei a andar em Enduro em 1987, com uma turma muito animada. Participei de mais de 70 provas, de muita emoção. A nossa equipe, o nome dela era CDI Lumiplex, uma união muito forte entre os pilotos Marcelo Coelho, Evaldir Tamarose, Rubens Gales Valente, Alexandre Janene, e eu, Ademar Caramuru e o Beraldo. Esse aqui é o meu filho, Caramuru Neto. Meu primeiro troféu de Enduro, inclusive foi na primeira prova. Foi em 10 de dezembro de 1985. Eu tenho, assim, eu competi de moto umas 150 provas. O Enduro, apesar de fazer tempo que eu não pratico, não ando, ele está no meu sangue ainda. Eu não consigo ver um vídeo no YouTube, não consigo, quer dizer, ficar sem ver, né? Um vídeo, uma revista, uma moto nova. E é muito legal. Muito importante para mim estar revendo os amigos aqui e saber que muitos eu me espelhei quando comecei em 88 a andar de moto. Então já tem mais de 26 anos aí. E graças ao Marcelo Coelho, ao Beraldo, ao Ademar Caramuru, enfim, o Alexandre, o Magrão, a galera da CDI, eu tive muito apoio deles. E logo em 93 consegui o título de campeão paranaense de enduro de regularidade, já andando pela equipe CDI Lumiplex. Então o meu orgulho é bastante grande ter o Marcelo como referência e a equipe CDI é muito legal. Nos enduros por aí, a gente sempre imagina que não acontece nada, mas mesmo no acampamento ou mesmo para dormir, em algumas circunstâncias, a gente acorda com ronco, a gente faz isso ou aquilo, no meio da prova encontra os amigos, às vezes com a moto danificada ou numa situação difícil, e a gente só pergunta, tá tudo bem aí?
o Alexandre Pismel que me vem à memória agora. O Alexandre, numa prova do Paranaense, estava com a moto numa valeta e eu perguntei, tá tudo bem? Ele disse, tá tudo bem, me ajuda a sair daqui. Eu disse, se você tá bem, tá tudo bem, tchau. Conheci o mundo motociclístico há praticamente 40 anos, 39 para 40 anos, onde eu adentrei no off-road, no enduro, no rally, onde tive a oportunidade de conhecer bons amigos, saborear a companhia de cada um. Lembrando a cada um de vocês, alguns colegas minutos antes não comentou, nosso esporte quando começamos era um esporte amador. Isso que deu a coisa boa de tudo. Ninguém entrava lá para disputar, para ganhar dinheiro, simplesmente nós ganhávamos troféus. Comecei na vida do enduro com amigos impulsionando, Vado Escudeiro, já falecido também, que motivou muito a gente a trabalhar com isso, a fazer isso. E daí para frente desencadeou um monte de movimento do motociclismo com a gente. Mas o off-road, que é o principal hoje, e principalmente o motivo de estar nesse encontro aqui do dinossauro, que pegou mais forte e ficou com a gente até hoje. Ando de moto desde 85, 84. Comecei a andar junto com o pessoal, a primeira turma que começou a andar na Serra do Cadeado. Primeira vez que fizemos trilha na Serra do Cadeado, fomos nós como acampado. A moto é uma paixão, é uma coisa que eu não consigo desvincular o meu nome da moto do que eu faço sempre. Eu comecei a andar de moto na trilha em 1989. Foi por uma brincadeira, alguns amigos convidou para fazer uma trilhinha. Me falaram que ia ser um passeio tranquilo e me botaram numa das maiores roubadas da minha vida. Mas foi uma roubada legal, porque eu me apaixonei. Sempre gostei de motocicleta desde pequeno. Aliás, comecei a trabalhar para ter uma motocicleta. Aí depois de longo tempo comecei a competir, a fazer trilha, eu, Marmita e tal. Logo conheci o pessoal da CDI, que é o Marcelo, o Magrão, os meninos. Aí começamos a profissionalizar. Aí ao longo do tempo começamos a andar, aprender, a mapear, se profissionalizar, porque hoje tudo tem que ser profissional. Participei de Campeonato Paranaense de Enduro. Um dos enduros que eu fiquei bem foi um enduro que era de Londrina a Curitiba. Eu fiquei em primeiro lugar nessa etapa, né, do Paranaense. Algumas provas em São Paulo de enduro de regularidade. Quinto lugar no Brasileiro, umas 2 ou 3 vezes. Fiz enduro das montanhas, enduro da Independência 2 vezes. E eu tive um acidente feio de Suzuki em 2003 e parei de andar no enduro e comecei a andar no motocross, que foi uma boa época também da minha vida. Fui andar no Mundial de Cross, representando o Brasil. Consegui um 15º, o único brasileiro a conseguir terminar as 2 etapas em Cosquín, Córdoba, na Argentina, ficando em 15º. Ficava na sacada do meu prédio com 14 anos, vendo o pessoal andar de moto na Praça Rui Barbosa de Apucarana, e isso sempre mexeu profundamente comigo. Aos 16 anos, eu, escondido do meu pai, comprei uma TT 125 prata, e aquilo mudou não só a minha história, como a história de alguns amigos que viviam perto da gente. E uma semana depois, 4 amigos, todos menores de idade naquela época, 16 anos, todos com TT 125, e nós saímos barbarizando literalmente a cidade, e em muito pouco tempo a gente começou a ir para o off-road com aquelas motos que não eram nem tão preparadas para isso, né? Ganhei algumas provas de enduro, fomos campeões aí num enduro que foi uma história muito legal, o enduro da sobrevivência, foi feito eu, Marcelo e o Magrão, foi um enduro muito emocionante. Também fizemos etapas do brasileiro, eu e o Beraldo, chegamos a ser campeões da prova do Enduro da Madrugada de Curitiba e vice no brasileiro, ficamos em 2º lugar. Também conquistei alguns enduros assim pitorescos, como o Endurella, que é um enduro que leva a namorada na garupa. Darling, gonna make it happen. Take the world in a love embrace.
começou um acaso, um passeio de moto que uma menina me chamou para fazer um endurela. Quer dizer, eu era um motociclista e ela falou para mim, vamos fazer um endurela? Eu falei, o que é isso? Aí, na ocasião, o Onésimo, o nosso grande amigo, que eu posso dizer que é um dos grandes ícones e responsáveis pela implantação do off-road no Paraná, fez o primeiro endurela em 1984. E eu fui lá ver o que era o endurela. Gente, que horror! Aí veio o enduro do cinquentenário, já logo na sequência, que o Paquinha realizou. E aí foi pegando aquela paixão. Posso dizer que eu tenho a felicidade de ter feito a primeira etapa do primeiro campeonato paranaense de enduro, que foi o primeiro enduro de inverno em Curitiba. Eu comecei a andar de moto, rapaz, em 1988. Comprei uma DT e um dia um amigo me chamou. Cara, vamos tirar os pisca da moto, vamos começar a fazer umas trilhas aí. E daí para frente não parou mais. Alguns meses se passaram, coisa de um ano por aí, eu encontrei o pessoal de Londrina, fazendo o primeiro enduro que eu participei, que foi o Enduro No Stop. E dali para lá nunca mais parei. A minha história com a moto começou exatamente nesse off-road, em 1986. Comecei com o César e o Erci, um outro parceiro nosso. Uma motinha comprei do Erci Calado, que é outro dinossauro. E o primeiro, como foi o Marcelo também, foi no Endurela. Fiz uma trilhinha, logo um Endurela. E iniciamos então, já pegando um troféuzinho, um segundo lugar, foi muito legal. E eu me animei com aquilo. Em 87, parti para o campeonato paranaense e foi muito legal, me sagrei campeão paranaense em 87. Eram 3 categorias, estreante, novato e graduados. Eu fui na novatos e me lembro que o Keilo também ganhou na graduados naquele ano. Fizemos 2 troféus para Londrina. A gente tem também, eu tenho muitas provas de Jeep Ride. A maioria como navegador. E quando o Jeep Ride, que também são os dinossauros off-road de Londrina, quando começou, sempre tinha o piloto, mas os pilotos eram bons pilotos, mas eles dependiam também metade ali do navegador para poder ter uma boa classificação em prova. E era difícil o cara aprender a navegar de uma hora para outra. O que o pessoal fazia? O pessoal, o navegador de moto, navegava para o Jeep. Então nós tínhamos algumas vitórias também na navegação do Jeep. A gente começou a andar de Jeep aí por volta de 1980, acompanhando os motoqueiros, como o Marcelo Quello, o Paquinha. A gente acompanhava, fazia apoio com o Jeep. Depois, em 85, começamos a fazer rides em São Paulo, Curitiba, Sorocaba, vários estados. E com mais alguns companheiros, como o Cabecinha, o Onésimo, que já se foram, o João, o Tarcísio, o Jorge, vários companheiros que resolvemos em 89 fundar o Jeep Clube de Londrina. Eu nunca competi, na verdade, em provas. Participei de algumas provas em Minas Gerais, São Paulo, Curitiba, mas nada assim de buscar a conquista, e sim aprender, ver novidade para trazer e implantar nos eventos aqui da região. Após as 70 provas, passei a organizar provas de enduro, onde cheguei a organizar até campeonato brasileiro, junto com o Marcelo Quello. Foram quase 500 quilômetros de prova, de Londrina a Curitiba. Enduro da Independência foram 3, o último na categoria velocidade, onde tive um acidente muito sério e fiquei um dia sem andar, mas obtive até uma certa boa colocação. Participei de vários campeonatos, fui campeão paranaense, organizei provas, né? Tive uma Copa de Enduro, Copa Edson, foi reconhecida nacionalmente. Eu ganhei o Enduro da Madrugada, apesar de uma confusão que fizeram a gente largar
Na época eu corria na graduado junto com o Pataca, fizeram a gente largar no numeral 104 e com 1 hora de prova não tinha mais ninguém na nossa frente. Vivi a melhor fase da minha vida brincando de competir com vocês. Aprendi muito, cresci muito, de ter tido a oportunidade de ter amigos, parceiros, de todos vocês do norte do estado do Paraná, da região de Curitiba, da região de Santa Catarina. Você sabe que eu andei por esse Brasil todo, me dediquei ao máximo a fazer o que eu fiz. Fazia porque eu gostava, fazia por vocês. Antes não tinha toda a tecnologia que tem hoje e que para você navegar era odômetro traquinado, depois apareceu Rally Control, HP, depois veio o Compass, onde cabia no máximo 25 trechos. Então a gente foi navegando, fui aprendendo a navegar, fui tomando cada vez mais gosto, a paixão, e é muito legal. Esse período que a gente competiu era uma época de muitos bons pilotos navegadores, entendeu? O pessoal numa média muito boa. Em 90 eu ganhei o campeonato paranaense de Supercross, então fui pentacampeão. Em 91, começando o campeonato em Canelinha, Santa Catarina, eu sofri um acidente e acabei me machucando, quebrei a coluna e até hoje eu ando de cadeira de roda. Tive uma lesão na C5, C6, tá? Mas nunca me afastei do moto. Em 91 eu terminei o brasileiro em 4º lugar, em 92 em 3º. Então na final do brasileiro eu acabei me acidentando lá em Resende, colidi com uma caminhonete no meio da trilha, onde eu fiquei 2 anos em casa para poder me recuperar. No Paraná eu tenho boas lembranças, eu fiz um enduro que começou aqui em Londrina, terminou em Curitiba, que fazia parte do Campeonato Brasileiro também. O que a gente mais gostava era de incomodar os paranaenses e deixar os mineiros muito fulos da vida, porque eles não conseguiam ganhar da gente aqui nesse nosso tipo de terreno. Bom, o meu currículo, não andei muitos anos, mas o pouco que eu andei, eu consegui fazer um pouco de história. Eu fui o 10º colocado no Enduro da Independência, também andei muito bem no Paranaense aqui, cheguei a ser vice-campeão de uma Copa Norte Paranaense. Eu fiz algumas viagens internacionais, lá para 89, 88, a gente foi para o Peru, Bolívia, foi ao Machu Picchu, tudo com o Jeep Toyota. Fomos também para o Amazonas acompanhamos o Camel Truck de 89 no Amazonas, com o Jeep Toyota no meio de todos os Land Rovers, que o Camel Truck era uma prova que era da Land Rover. E eu tinha na época um Toyota que nem Land Rover tinha no Brasil, né? A gente andava com as Agrale, com as DT, na base da mandioca, não tinha equipamento de navegação. E as brigas que a gente pegava, assim, principalmente com os Catarina, os Catarina, o Silvio falando, o Silvio incomodava bastante. No motociclismo a gente tem paixão, a gente faz as melhores amizades, a gente se ajuda, a gente vai para a serra, a gente levanta cedo, a gente fica para trás, a gente volta para buscar, e isso não tem preço. No passado não tinha esses megas computadores, onde nós usávamos uma Rally Control, onde o odômetro em si puro da moto, onde na verdade a tecnologia não tinha, mas a cabeça, graças a Deus, existia. Em 2008 eu consegui fiquei em segundo lugar no Transparaná, que foram 6 etapas andando de Mitsubishi. E de 2008 para cá só corro de Mitsubishi, correndo de Mitsubishi, andando no Brasil inteiro.
já no finalzinho dos anos 90, fizemos a primeira participação no Rally dos Sertões, onde o Fofo se tornou uma expressão dentro do cenário nacional, com grandes participações. Inclusive, esses dias até vi no nosso grupo de WhatsApp a velha Tornado do Fofo fazendo sucesso, que foi uma expressão. E na sequência fomos para o Dakar, e posso dizer que a minha história no off-road foi uma grande paixão, e como toda grande paixão, foi muito calorosa. Nunca mais eu parei de andar de moto. Isso faz parte, tá? Faz parte da minha vida. Hoje eu não consigo viver assim sem a moto, sem praticar esse esporte. Eu tenho pelo menos, nos meus cálculos, 30 mil quilômetros de trilha. Tenho aí 120 troféus da minha coleção. Calculando que era mais ou menos 100 quilômetros cada enduro, 100 e pouco, alguns que eu não peguei troféus, mais as trilhas e por aí vai, então uma história longa. Tenho recordações maravilhosas do pessoal aqui, do pessoal andando na serra e a gente competindo, fazendo enduro. E era o começo, quando ninguém usava motocross para fazer enduro, a gente começou a usar. Então eu fico muito feliz de ter participado dessa evolução do esporte. Hoje ele está completamente diferente, muito mais competitivo, muito mais dinâmico. E naquela época era muito amador e muita paixão, era amor, era divertido, era andar para passear, para curtir, para olhar, e a competição foi surgindo naturalmente. Eu só agreguei, eu só ganhei com a motocicleta. É muito legal saber que a gente tem a terra na veia, a gasolina na veia aí. É um momento ímpar. Nós não sabemos quanto nós vamos viver para frente, mas o que nós vivemos foi fantástico. Muito obrigado, dinossauro. Mais do que contar a história, nós continuamos escrevendo a história do off-road paranaense.